Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na liturgia de hoje, eu retirei 4 pontos essenciais para todos aqueles que já começaram a trilhar um caminho de santidade. E já deixo claro aqui que viver esses pontos não é opção. Não é opção. Mas é necessário e é obrigação para todos nós. Pois ser santo é pré-requisito para entrar no céu. Ser santo é pré-requisito. Precisamos ser santos. Então, os 4 pontos que eu cito aqui, tem muito mais, mas na liturgia de hoje eu tiro esses 4, que possamos vivê-los. O primeiro ponto está no Evangelho. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la embaixo da cama, mas para colocá-la acima, para iluminar. A luz foi feita para iluminar. A razão de viver, a razão de ser da luz é iluminar. E ela precisa ser colocada num lugar que afugente as trevas, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Repito, a fim de que todos os que entram vejam a luz. É característica da maioria dos santos buscar o escondimento. A maioria dos santos buscaram esconder-se. Buscaram se esconder para não se mostrar. Mas não tem como esconder uma vida de santidade. A luz não dá para esconder uma luz. E a vida de santidade, ela ilumina. Por mais que o santo queria esconder-se, mais ele iluminava. Quanto mais o santo buscava assemelhar-se ao Cristo, quanto mais a vida dele, ele buscava estampar na sua vida o Cristo, mesmo no escondimento, mais a vida dele atraía. Quanto mais ele queria ser pequeno, esconder-se, rebaixar-se para que o Cristo crescesse, mais a vida do santo iluminava. Por quê? Não porque ele queria, mas porque cada vez que ele se assemelhava ao Cristo, mais ele diminuía para si mesmo e mais o Cristo aparecia. Não era ele que aparecia, era o Cristo que aparecia nele. Então, quando um santo buscava esconder-se, mais ele aparecia. Não ele, o Cristo que estava dentro dele. O Cristo que no seu coração era tão grande, estava se tornando tão grande, que ele diminuía e o Cristo aparecia nele. Essa vida de santidade, iluminar, não porque ele quer se aparecer, porque a vida do Cristo que ilumina nele. Não é luz própria. O santo vai iluminar a luz que é do Cristo. E nós somos chamados a iluminar, a ser luz no mundo, nesse mundo que a cada dia mais as trevas tomam conta. Nós precisamos ser luzeiros.
e luz não fraca, luz forte, luz daqueles que buscam viver a santidade, luz daqueles que no seu olhar, no seu rosto, nos seus atos, na sua vida, não mostra a si mesmo, mas mostra o Cristo. Por essa razão, muitas vezes, muitos santos foram chamados de santo em vida, não porque eles queriam ser chamados, mas porque as pessoas começavam a ser atraídas pelo Cristo que estampava neles. Foi assim a vida desse grande santo que nós celebramos hoje, São Pio de Pietrelcina. Um santo que buscava o escondimento. Onde? Nos confessionários. Passava horas e horas, até a noite, atendendo confissões, no escondimento, escondido naquele confessionário. Escondido, às vezes, tentando fazer a caridade para que ninguém visse. Para que a mão esquerda não visse o que a mão direita dava ao pobre. No escondimento, na Santa Eucaristia, que era o que mais fazia feliz aquele santo. E nesse escondimento, confessionário, na Eucaristia, vivendo a caridade para que ninguém visse, não teve como. A vida dele começou a brilhar, porque o Cristo começou a ser estampado nele. Era assim a vida desse santo, que quis ser pequeno, que quis esconder-se, mas o Cristo começou a aparecer nele. O segundo ponto para ser santo é a vida de oração. A vida de oração nos aproxima de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais parecido com Ele nós nos tornaremos. Quanto mais nós adentramos nos mistérios de Deus por meio da oração, mais o Cristo será estampado em nós. E a razão da eficácia apostólica de Padre Pio não era outra, a não ser a profunda fecundidade que ele tinha numa vida constante de oração. Ele passava horas, esquecia das horas quando estava com o seu amor, com o seu Senhor. E ele dizia que ele era apenas um pobre frei que rezava. Só isso. Ele dizia: eu sou apenas um pobre frei que reza. E ele dizia que a oração era a arma para vencer. Era a arma para vencer as ciladas do demônio, porque o demônio tentava muitas vezes Padre Pio. E era a oração constante, essa vida de proximidade com Deus, que o fazia vencer as ciladas do inimigo. E ele dizia que a oração era a chave que abria o coração de Deus. A oração era a chave que abria o coração de Deus, para que Deus nos ouvisse, para que Deus o ouvisse, para que Deus agisse. Muitas vezes que você diz que reza, reza e nada acontece. É preciso saber se está rezando certo, se está rezando coerentemente, se está rezando mesmo buscando não coisas, não o que o Senhor pode dar, mas Ele, buscando Ele. Essa é a nossa oração, é buscar a Deus, porque Ele é a razão da nossa existência, porque sem Ele nós não sabemos viver. O resto, as curas que o Senhor vai realizar na nossa vida, os milagres, os prodígios, isso virá por acréscimo. O Senhor sabe o que é melhor para nós, mas o que deve impulsionar o nosso coração por primeiro é o querer estar com o Senhor. E isso abre as portas do coração de Deus. Isso é o segredo, a vida de oração. Padre Pio falava que nos livros de teologia nós buscamos a Deus, nós procuramos a Deus, mas é na oração que nós o encontramos. Nos livros nós vamos conhecer teorias, nos livros nós vamos procurar os mistérios de Deus, mas somente por meio da oração nós conseguiremos conhecer verdadeiramente a Deus, provar de Deus, encontraremos a Deus. E o terceiro e quarto pontos é na oração mais linda de Padre Pio, que eu tiro os dois últimos pontos. Para ser santo, é preciso reconhecer que somos frágeis, fracos, limitados, pecadores. E ao mesmo tempo, reconhecendo que somos tudo isso, que não somos nada,
reconhecer a potência e a força de Deus. O santo, ele é santo quando ele reconhece que ele é frágil e que a força não vem dele, é de Deus. Outro santo já falou isso, um santo contemporâneo a Jesus. É quando eu sou fraco que eu sou forte. Paulo já falava isso. E Padre Pio viveu muito isso. Ele reconhecia a sua fraqueza, ele reconhecia a sua limitação, que sem Deus, sem a oração que abre as portas do coração de Deus, sem a oração que o aproxima de Deus, ele não era nada. E é o que ele fala na oração. É o que brotou do coração dele e que ele rezava constantemente. Fica comigo, Senhor, porque eu preciso da tua presença para não te esquecer. Observem cada palavra dessa oração de Padre Pio. Veja ele reconhecendo a sua fraqueza, a sua limitação e a grandeza de Deus. Preciso de ti, Senhor, porque se eu não tenho a ti, eu te esqueço. Fica comigo, Senhor, porque facilmente eu posso te abandonar. Ele dizia, se eu não tiver a ti, Senhor, constantemente eu te abandono. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Veja, um santo que nós celebramos hoje, santo, era um santo que reconhecia que sem Deus ele esqueceria a Deus, que sem buscar a Deus ele o abandonaria, que sem buscar a Deus ele cairia. Fica comigo, Senhor, porque tu és a minha vida e sem ti eu perco o fervor. Padre Pio dizendo que perderia o fervor da oração se Deus não estivesse com ele. Fica comigo, Senhor, porque tu és a minha luz e sem ti reina a escuridão. O que é que o Evangelho diz? Que nós devemos ser luz. O que é que Padre Pio fala? Sem ti, Senhor, sem a tua luz em mim reina a escuridão. Se Deus não está conosco, a escuridão vai reinar. Se não buscarmos uma vida de santidade constante, reina a escuridão. E se reina a escuridão é porque já reina o inimigo em nós. Fica comigo, Senhor, para me mostrar a tua vontade, para que eu ouça a tua voz e eu possa te seguir conforme o que tu queres. Pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. E ele diz, se tu queres, Senhor, que eu seja fiel, fica comigo. Faça essa oração sempre, depois pegue essa oração do Padre Pio e que seja a tua oração constante. Durante o tempo de seminário eu sempre fazia essa oração à noite. É uma oração de reconhecer a fraqueza, de reconhecer que nós somos frágeis. Se tu queres, Senhor, que eu seja fiel, fica comigo. Que você sempre faça isso, essa oração, porque nós somos frágeis. Por mais pobre que seja a minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Fica comigo, Senhor, pois se faz tarde, o dia chega ao fim, a vida passa, a morte, o julgamento, a eternidade se aproximam. Fica comigo para renovar minhas energias e não parar no meio do caminho. Se você não quer parar no meio do caminho, se você não quer estacionar no meio do caminho, peça ao Senhor que fique com você. E veja o que Padre Pio fala agora na sua oração. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo. Padre Pio rezando. Eu tenho medo da escuridão, eu tenho medo das tentações, eu tenho medo da falta de fé, eu tenho medo da cruz, eu tenho medo das tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus. Todos nós somos seres humanos e temos medos, tristezas. Mas diga, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Não peço consolações divinas, porque não as mereço. Veja o que Padre Pio pede. Padre Pio não pede milagres, prodígios. Ele sabe que Deus pode fazer a qualquer momento. Duas coisas ele pede. A primeira ele diz, eu não peço consolações, Senhor, mas a única coisa que eu te peço é o presente
da tua presença. A única coisa que Padre Pio pedia era a presença do Senhor sempre na vida dele. Porque ele sabia que Deus é Pai, e Pai vai dar no momento certo. E outra coisa que ele pedia, poder amar-te sempre mais. Poder amar-te sempre mais. Nós somos frágeis no amor, nós não sabemos amar como convém, o nosso amor é frágil. Por isso, Senhor, ensina-nos a amar. Dai-nos a tua presença para não te esquecer, para não te abandonar, para não parar no caminho, para não tropeçar. Fica comigo, Senhor, fica conosco, fica com todos os teus, Senhor, que tu quer salvar, Senhor, porque nós somos frágeis e limitados. Seja luz, seja santo, busque o escondimento, mas deixe o Senhor te iluminar. Busque reconhecer a tua fraqueza, busque reconhecer a grandeza de Deus e busque viver intensamente a vida de oração, porque é Ele que vai nos salvar, é Ele que vai nos ajudar. Se não for o Senhor, nós nos perderemos sempre. Eu peço a graça do Espírito Santo, para que a cada dia o Espírito Santo, que é o santificador, possa te ajudar a ser santo. Possa te ajudar a cada dia mais, a amar o Senhor mais e mais, porque é o próprio Espírito, que é o amor, que vai nos ensinar a amar a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.